No vasto deserto pós-apocalíptico de Fallout, um vírus surge como a sombra da própria ruína da humanidade. Criado pela mão impiedosa da divisão NBC da Westech, esse vírus carrega consigo o poder de forjar e manipular todo o destino da humanidade. Conhecido como FEV, ou vírus evolucionário forçado, a sua essência é um convite para o caos, pois este vírus é capaz de moldar não apenas os corpos, mas as almas daquele que toca. Por causa disso, ele se tornou uma arma muito cobiçada por todos aqueles que buscam o poder, do mestre a seus discípulos, bem como nos sinistros planos do enclave. O FEV é a essência da mutação, o catalisador da destruição. Cada uma de suas cepas é uma promessa de poder absoluto ou de uma maldição eterna. Preparem-se então, exploradores, para adentrar um mundo onde a linha entre o homem e o monstro se desfaz, pois o FEV é a chave para a evolução ou para a extinção de toda a raça humana. Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje vamos explorar o vírus FEV, uma das armas mais letais criadas no universo de Fallout. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas algo muito importante para a gente. Existem alguns pontos que nos fazem diferenciar o universo de Fallout de muitos outros, seja pela tecnologia retrofuturista ou pelas guerras que nunca aconteceram. O FEV, ou vírus evolucionário forçado, é um dos pontos característicos que mais diferenciam o universo Fallout do nosso. O vírus evolucionário forçado, ou FEV, é um vírus artificial criado pela divisão NBC da Westech. A sua capacidade de forçar mudanças, tanto no genótipo quanto no fenótipo dos seres vivos, e a facilidade de modificá-lo para qualquer finalidade desejada, fizeram dele um dos mutagênicos mais importantes da Wasteland, uma vez que ele é aproveitado por diferentes organizações e indivíduos para os seus próprios fins, tanto antes quanto depois da Grande Guerra. O FEV é um megavírus, transmissível por contato direto ou por injeção, e, na maioria dos casos, ele é visto na forma de um líquido verde contido em diversos lugares, mas também pode ser administrado por meio de uma solução em aerosol, pois ele possui uma estrutura forte, uma bainha proteica reforçada com hidrogênio ionizado, que o permite ser imune à radiação. O objetivo do vírus é o de corrigir o DNA do seu hospedeiro, criando uma amostra teoricamente melhor. Como o FEV é um vírus absorvente e imutável, ele copia padrões de DNA não muito diferentes do RNA, armazenando-os e combinando-os com o FEV. O vírus é pré-programado com padrões de DNA corrigidos e apropriados para cada espécie, isso pelo menos teoricamente. E assim, o DNA é mesclado com eles através de seu próprio código recursivo. O código genético resultante, então, é reinjetado na célula hospedeira de maneira infecciosa, regenerando e modificando, então, o DNA. Embora o processo seja teoricamente correto, o FEV depende parcialmente do DNA do hospedeiro e inclui partes de seu código ao reinjetar a célula, o que pode também causar efeitos imprevisíveis. Além disso, os efeitos também dependem do método de disposição e dos níveis, uma vez que o FEV não parece se replicar no corpo dos seus hospedeiros, e seus efeitos são limitados pelo tamanho da amostra. Por exemplo, enquanto os supermutantes são criados pela exposição dos seres humanos a uma quantidade consideravelmente grande do FEV, uma vez que muitos deles caíram dentro de tanques cheios da substância, a transformação para um supermutante também pode acontecer através de uma exposição prolongada a baixas concentrações do mesmo, como podemos ver nos escravos que foram criados pelo enclave durante a ocupação da base em Mariposa. Injeções diretas também produzem uma mutação limitada e que pode ser controlada até determinado ponto.
Os experimentos do mestre incluíam uma injeção do FEV em diversas áreas do cérebro, para assim induzir habilidades psíquicas. Quando administrado a um indivíduo geneticamente viável, o processo de infecção reescreverá partes do DNA do hospedeiro, causando assim uma mutação acelerada, levando assim à criação de cadeias de DNA visivelmente completas e ao crescimento recursivo devido aos próprios padrões do FEV. O processo geralmente é extremamente doloroso, dependendo dos níveis e do método de exposição. Algumas cepas causam dor extrema e deformação corporal em caso de overdose e exposição prolongada. Outros causam mudanças físicas rápidas em um curto período de tempo, e assim, dores excruciantes que resultam em danos mentais permanentes na maioria dos indivíduos. Em indivíduos inviáveis, como aqueles com danos genéticos significativos devido à doença da radiação ou à exposição de outra forma do FEV, a mutação forçada pelos padrões de crescimento podem levar a uma destruição massiva do corpo e de todos os órgãos internos. Os efeitos reais desse processo dependem em grande parte exatamente de qual DNA está programado no FEV. Ele é modificável desde o início. Embora o seu design inicial se concentrasse na criação de supersoldados, ele pode ser usado como um vetor de mutação de uso geral. Por exemplo, o mestre modificou o FEV2 para se ligar apenas a glicoproteínas humanas, e o Enclave usou essa funcionalidade para transformá-lo no FEV-Curlin-13, uma toxina potente que teria como alvo exclusivamente humanos, mutados ou não. Todo o processo levou apenas alguns anos, e nesse interim, a Chemical Corps também fez experiências com o FEV modificado para assim criar Frank Horrigan, um supermutante que agia como agente do Enclave. E, do outro lado do continente, Weston Lesko fez experiências com o FEV como mutagênico para fins de recodificação genética, visando assim reduzir as formigas gigantes ao seu tamanho original. A natureza imprevisível do FEV, no entanto, resultou em um grande desastre que atingiu toda a cidade de Grey Ditch. O vírus de evolução forçada iniciou-se como um projeto dedicado a descobrir a cura para a nova peste. Essa pesquisa foi estabelecida em setembro de 2073 em resposta ao uso agressivo de armas bioquímicas pela China. Os tonéis com o FEV foram redescobertos em 2102 por uma expedição liderada por Harold, um importante comerciante da região. Acompanhado por Richard Gray, um brilhante exilado da Vault City, eles conseguiram quebrar a segurança da base de Mariposa e se infiltrar nos níveis inferiores. Porém, dentro dos tanques, o guindaste automatizado colidiu com os dois, nocauteando Harold e jogando Gray no tanque com FEV. Harold acordou nos desertos fora da base, sofrendo mutação devido à exposição aos vapores do FEV, mas se tornando um tipo especial de mutante, parecido com um ghoul, em vez de um supermutante. Gray, por outro lado, sofreu mutação extrema devido à exposição prolongada ao vírus enquanto estava dentro de um dos tonéis. Seu intelecto cresceu exponencialmente, permitindo-lhe compreender facilmente até as questões mais complexas, ou assim ele pensava. Gray pesquisou metodicamente o FEV, fazendo experiências em animais e, eventualmente, capturou ghouls, que se perderam nas instalações. Foi só depois de algumas mutações fracassadas que ele descobriu que a contagem de radiação era um fator decisivo no sucesso da mudança, levando-o a escolher indivíduos com mais cuidado. Ao selecionar cuidadosamente suas cobaias, ele conseguiu criar os primeiros supermutantes reais em janeiro de 2103, através de uma combinação de convertidos voluntários e abduções. Mudando seu nome para Mestre, ele construiu lentamente as bases para seu exército entre 2103 e 2130. O impacto do Grande Inverno de 2130 fez com que ele intensificasse suas operações e se espalhasse pela Wasteland, atacando caravanas para assim reunir estoque humano para transformações. A série de ataques entre 2131 e 2135 aumentou o tamanho de seu exército. Em 2152, a influência da unidade, se espalhou pelas terras devastadas e o mestre recrutou um grande número de cultistas do juízo final sob o comando de Morpheus, para assim atuar como espiões. 4 anos depois, os cultistas formariam os Filhos da Catedral, para assim atuar como uma frente para a unidade, recrutando e preparando depósitos de munição para a ofensiva supermutante que se aproximava. Entre 2155 e 2156, o mestre fez outra descoberta importante. Suas forças interceptaram uma caravana de moradores do Vault, levando-o a descobrir um Vault da Vault-Tec. Ele mudou seu centro de comando para esse Vault, usando os cultistas para assim manter a catedral, e lançou uma campanha para descobrir outros Vaults,
que poderiam lhe ceder novos humanos para aumentar ainda mais o seu exército. Pelo menos uma instalação, o Vault 17, foi descoberto e seus habitantes foram transformados em supermutantes. A taxa de sucesso era muito maior quando se usava seres humanos não afetados pela radiação. Em 2161, a unidade estava prestes a alcançar a superioridade militar total sobre os habitantes humanos da Nova Califórnia. Tudo o que era necessário era o Vault 13 e seus habitantes. No entanto, todo o desenvolvimento e experimentação do FEV pelo Mestre foi interrompido quando o Vault Dweller destruiu o Mestre e seus planos. E é por isso que o vírus FEV é uma das grandes referências e uma das principais causas das mutações dentro do universo de Fallout. Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores.